que é a oportunidade que eu não posso perder. Tá? E aqui, em Romanos capítulo 12, no 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aqui, no período entre 55 e 56 depois de Cristo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos. Ele estava na terceira viagem missionária, ainda em Corinto, hospedados na casa de Gaio. Quem era esse camarada? Era um colaborador, ao qual Paulo tinha evangelizado, tinha batizado. E ele estava hospedado na casa desse irmão. E também nesse local, foi também por outro discípulo chamado Tércio, que foi transcrito a carta aos Romanos. Para nós entender, né, do que nós estamos falando, do contexto que nos dá um entorno, principalmente no capítulo 12. Mas havia um motivo para que o apóstolo Paulo, ele enviasse essa carta. Nós sabemos que a perfeição na obra missionária, na vida de Paulo, era de extrema excelência. Nos lugares onde ele estava, ainda assim ele lançava cartas para ajudar os irmãos que estavam em dificuldades. E nesse momento, ele vê a dificuldade que os cristãos que estavam em Roma estavam passando. Estavam inseridos em meio a um mundo perverso e profano, onde aquele povo, onde os cristãos estavam no meio, sendo perseguidos, desfrutavam de uma imoralidade e de uma idolatria. E a palavra ela já começa a falar, né? Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, quando nós estamos caminhando, tudo que está em torno de nós, tudo que nos cerca, aonde nós vamos, e nós cada vez nós ficamos mais abismados. É mais difícil carregar esse nome de cristão, porque parece que, eu sempre costumo dizer que nós andamos, parece na contramão do mundo. Mas isso é sinal que o Senhor está à porta para buscar a sua igreja. Isso é um sinal bom, meus irmãos. É um sinal de alerta. É um sinal de advertência que nós precisamos seguir. Ainda melhorando, ainda buscando mais a presença dEle. Porque as promessas, meus irmãos, as promessas nós vamos ficar elencando aqui, nós vamos uma noite inteira. Mas nós entendemos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E esse anúncio de Paulo, quando ele diz, no primeira parte desse versículo, e não vos conformeis com este mundo, ele está trazendo um alerta aos cristãos que estavam em Roma. Aleluia. A chegada das cartas do apóstolo Paulo, ela chega, como ela chega para nossas vidas. Assim como ela chegou naquela época com um objetivo, essa noite ela chega também, não diferente disso. Ela chega em forma de um alerta, ela chega em forma de um resgate, que muitas vezes, por essa diferença, por essas circunstâncias, de eu e o irmão Itamar nós termos um caminho diferente, mas apesar o objetivo é o mesmo, a circunstância que nos entorna, as dificuldades que um passa e que o outro passa, muitas vezes nós passamos a ficar desgastado, a cansado, e é por isso que Paulo ele fazia isso. Bendito é o nome do Senhor.
E essa palavra, ela chega como uma bússola espiritual, dando direção, orientando aqueles irmãos que estavam passando por perseguição. Porque talvez nós, quando nos falamos em perseguição, nós não conseguimos entrar naquele sofrimento que eles passavam por conta de tão grande era a opressão, a perseguição que os nossos irmãos passavam. E isso chega também como um remédio para alguém que está sofrendo com a opressão. Isso também chega como uma esperança que vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. Vale a pena nos esforçar. Trazer os nossos filhos. Vale a pena, na nossa idade, uma terceira idade, que poderia estar descansando em casa, mas está na casa do Senhor. Escolhendo o melhor lugar que poderia estar. Porque aqui, junto, unidos num só propósito, numa só comunhão, num só espírito, ajudando um ao outro, ajudando a ser conduzido o rebanho, é que nós vamos vencer. Aleluia! Nós não conseguimos caminhar sozinho. O apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento, que é onde ele fundava esses lugares, mas também ele dava assistência. E é a ideia, esse é o objetivo, é que nós conseguimos nos manter fiel ao Senhor, praticando a sua palavra, entendendo, buscando sabedoria dos céus, para que, não só na nossa vida, não só num sentimento de egoísmo, mas também que outras pessoas possam desfrutar, o nosso vizinho, o nosso familiar, o nosso amigo, o nosso companheiro de trabalho e principalmente os nossos filhos. Aleluia! A nossa geração mesmo. Mas quando nós observamos tudo isso que a gente já está meditando nessa noite, nós olhamos para a nossa vida prática e a nossa vida emocional, que elas são alas bem diferentes, nós vamos ver que nós precisamos sempre de ajustes. Nós precisamos de ajustes. Nós não precisamos inovar, nós precisamos nos ajustar. E que ajuste é esse, meus irmãos? A nossa condição. Quando nós olhamos para a nossa condição de necessidade, materiais, vamos dar um exemplo. Nós precisamos nos ajustar, não nos revoltando o nosso coração, não um coração revoltoso, porque às vezes nos falta algo dentro da nossa casa. Às vezes nós não temos aquilo que nós gostaríamos de dar para os nossos filhos. Não, mas nós nos ajustamos na palavra do Senhor, que ela é perfeita, a vontade do Senhor para cada um de nós. Um ajuste no nosso trabalho, onde o cristão ele tem que ser diferente. Já foi falado aqui, né, desde o início do culto. Nós precisamos ser diferente, ainda que exista a corrupção, ainda que exista a fofoca lá, nós precisamos permanecer. Nós precisamos nos ajustar a um exemplo cristão. Outro ajuste, ainda que venha do seio da nossa família, uma calúnia, nós precisamos administrar. Nós precisamos nos ajustar àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nos mandando da outra face, perdoando. Aleluia! É difícil, meu irmão. É difícil. Não é fácil. É muito tranquilo eu chegar aqui na frente, numa situação favorável, financeira, e falar sobre isso, quando muitas vezes a gente não tem o básico. Aleluia.
E eu sigo aqui, para mim não desviar o nosso raciocínio. Nós precisamos nos ajustar no casamento. Nós precisamos de um ajuste na palavra. Um ajuste na palavra, onde o marido e a mulher, cada um cede um pouquinho, para que nós possamos caminhar numa perfeita bênção dentro de casa, que não é tão simples assim. E a gente sabe que muitas vezes, a gente que já foi casal novo, né? A gente sabe que é difícil unir duas personalidades num lugar só para fazer dar certo. Mas na palavra está definida, está ajustado, meu irmão. Tudo precisamos ajustar na palavra. Na nossa parte financeira, nós precisamos ajustar conforme a palavra. Gastar além das nossas posses. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nós temos o troco contado e alguém da nossa família precisa. E nós ficamos olhando e nós acabamos nos desajustando financeiramente. Mas o Senhor, Ele é o Senhor da provisão. Quando nós fizemos conforme a sua palavra manda, quando Ele diz que nós devemos cuidar dos nossos, que se nós não fizer isso, nós somos pior que o infiel, Ele vai nos prover. Ainda que aquilo seja contado, louvado seja o nome do Senhor. Havia um trabalho em andamento naquele lugar onde estavam os cristãos, ainda que fosse com muita perseguição, mas a carta de Paulo, ela chega dizendo assim, como lidar com os inimigos. E nós estamos fazendo uma base já em cima disso. Como lidar com nossos inimigos? No mundo nós sabemos que se um dá uma pedrada, o outro dá duas pedradas. Aleluia. Aleluia. E ele vai dizer que nós devemos perdoar, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Os cristãos em Roma eles tinham os perseguidores ferrenhos. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Com o mesmo sentimento, cuidando um dos outros. Aleluia. Sabe, meus irmãos, tudo isso que a gente está falando, se isso não fosse cumprido, se aquele povo se comportasse, aquele povo que estava ali, como ponte de salvação daquele povo de Roma, que a gente sabe que a obra, ela deu crescimento. Se aqueles cristãos, eles tivessem feito tudo fora daquilo que Paulo tinha definido na sua carta, isso traria um risco. Uma quebra de aliança, uma quebra de relacionamento com o Senhor. E isso não seria bom quando nós olhamos para a nossa vida espiritual. Nós precisamos manter essa aliança firme com o Senhor. Isso podia prejudicar diretamente a obra e indiretamente ia canalizar onde? Nas famílias. Porque aonde tem satisfação no externo, acaba indiretamente dentro das famílias. Por que nas famílias? Porque é onde termina a nossa jornada. É onde nós confiamos. É onde nós descansamos. É onde nós depositamos todo o nosso esforço que nós temos. Porque não há algo mais valioso que as famílias. E nós precisamos ficar em paz, vivendo esta palavra, ainda que seja difícil. Ainda que seja andando na contramão de tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas é o certo. É isso que Deus vai abençoar. E é isso que Deus tem abençoado esta igreja. Que tem se esforçado diante do Senhor.
É só o Senhor sabe quando as lágrimas na madrugada são derramadas. Muitas vezes achando que o Senhor não está se importando, e o Senhor, no seu silêncio, Ele está trabalhando. Não passa, meu irmão, nada despercebido pelo Senhor. Nada passa despercebido. E nós cristãos sempre vivemos em tempo de ajustes e não de inovação. Inovação, nós vamos mudando o nosso estilo de vida. Aquele estilo de vida que há anos vem dando certo, baseado e estribado na palavra do Senhor. Mas o mundo, ele tem inventado e tem reinventado os seus atrativos para desviar a atenção do povo do Senhor. E é por isso que nós precisamos ficar unidos, meus irmãos. Vocês precisam agarrar a mão desse homem, as mãos desses homens. Vocês precisam dar as mãos uns para os outros e firmar nesta promessa desta congregação que Deus confiou a cada um, que Deus levantou, tem cuidado cada família ao longo desses anos. As gerações que têm passado aqui têm desfrutado disso, mas é por essa permanência unido junto. Aleluia. E o Senhor, Ele vai distribuindo as bênçãos, Ele vai ajustando. A busca pela aprovação para que somos o que fazemos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós gastamos muito tempo com isso. Reconhecimento, almejado em todas as áreas da nossa vida, já que nós temos uma vida secular, uma vida profissional e uma vida espiritual, não há como negar isso. Mas o nosso coração é só um. E o nosso coração, ele é do Senhor. Em todas essas áreas, o Senhor, Ele trabalha. E eu vou correndo, que o reloginho, ele não está de brincadeira. Aqui nós enfrentamos muitas adversidades na nossa vida. Meus irmãos, tudo isso é muito prático na vida do cristão, tudo que nós estamos falando aqui. E certamente nos vem à mente, nós vamos aqui refletindo, dizendo, é isso mesmo. Mas o quanto tem sido difícil. A caminhada nossa, ela é feita de adversidades. E os desfechos de tudo isso, é a maneira de como nós lidamos com essas adversidades, com essas dificuldades. É o desfecho. Eles são encarados como obstáculo na vida do atleta. Nós somos atletas espirituais. Nós estamos numa corrida para os céus. E como atleta que somos, nós precisamos treinar. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos todos os dias sonhar com a vitória. Que ainda que as lutas venham, mas se as lutas não vêm, nós não temos vitória. Do ponto de vista espiritual, tudo isso que sobrevém sobre a vida do crente, quando nós entendemos o processo espiritual na nossa vida, nós entendemos que é a oportunidade que o Senhor tem para derramar a sua graça. Aí para o mundo é motivo de revolta, porque Deus não existe, que Deus não está nem aí. Mas para o crente não, é uma oportunidade de aproximação do Senhor. Aleluia! Para a manifestação da graça dele sobre nossas vidas. Onde a presença do Senhor, ela se faz necessária. Se a graça, meus irmãos, se a graça do Senhor sobre nossa vida, a presença do Senhor, se há a graça derramada. Não há como inverter as coisas, mas tudo é por meio da nossa fé. Tudo é pelo meio de jejum e oração, que hoje eu falava, né, que como todos nós bem sabemos, a oração e o jejum é arma de guerra, meus irmãos. É arma de guerra. A própria palavra diz assim, que se mandar um monte daqui, ele vai para ali.
no nosso entendimento do mundo, pela física, não há como. Mas nós entendemos pelo ponto de vista, quando a fé ela é trabalhada, até que ponto ela pode chegar. Nós ir para um monte daqui, ele ir para ali. O Senhor Jesus que falou. Aleluia! E nós precisamos apurar a nossa fé para que nós possamos viver o melhor nessa terra. Aleluia! E tudo isso, esse processo de dificuldade na nossa vida, ela é um castigo, mas é uma condição de dependência da criatura com o Criador. Nós entendemos que nós somos dependentes de tudo. A todo instante acontece um livramento na nossa vida. A todo instante acontece algo muito bom na nossa vida. E muitas vezes coisas que nós pedimos há anos, mas como nós somos muito de imediato, as coisas acontecem e nós nem percebemos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, já aqui, entrar na conclusão e dizer que, ainda que seja difícil, meus irmãos, e a própria palavra diz que os dias se tornarão mais difíceis. Mas eu não vim aqui para assustar e nem para desanimar, muito pelo contrário. Todos nós conhecemos e já experimentamos muito do Senhor na nossa vida. Quando Ele nos dá alerta, não vos nos conformeis com esse mundo, mas transformais vós pela renovação de vosso entendimento. E ele fecha com a promessa, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É uma promessa infalível para a nossa vida espiritual. Quando nós falamos em experimentar a boa e perfeita e agradável, nós entendemos o processo da salvação, do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós valorizamos o sacrifício dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos nos esforçar e entender que nós precisamos de Jesus. Não deixe, meu irmão, passar as mínimas oportunidades. Firma a sua aliança com o Senhor. Firma um relacionamento. Para que isso, nada desse mundo venha desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Para que nós permanecemos reto na direção dos céus. Que a promessa é muito grande. A cidade celestial, para muitos, ela já não existe mais no coração de algumas pessoas. Pessoas que aprenderam da palavra, mas deixaram a apostasia entrar no coração, cansaram ao meio do caminho, optaram pela pior decisão, que foi desistir. E nós precisamos nos fortalecer, meus irmãos. Sigam perseverantes, sigam firmes. Aqui eu vejo muitas crianças, e eu me lembro quando, na minha infância, uma infância muito precária, onde a minha mãe nos levava, nós éramos entre 10, e ela levava numa congregação, e é por isso que eu sou apaixonado por congregação. E ela levava na congregação todos nós ficávamos, praticamente nós enchia a congregação. Só de criança. E a gente estava ali, irmão, não sabia nem o que estava fazendo, a gente ficava brincando no banco, ficava olhando por baixo da cadeira, às vezes quando o pregador dava um grito, né, a gente se assustava. E
Mas nós estava ali para receber uma promessa do profeta que se cumpriu na nossa vida. Quando aquilo, um dia ainda irei contar, uma oportunidade de contar o testemunho aqui da minha infância. Que eu digo, tudo que eu tive que sofrer, eu sofri na minha infância. E eu, graças a Deus, debaixo daquela palavra do profeta, nós fomos resgatados. Algo que aos meus 12 anos, o Senhor assentou tudo que eu precisava para a minha vida inteira. Eu decidi nessa idade, e onde, como se o céu se abrisse. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, não que eu fosse melhor. Aquilo que eu pedi que Ele me desse, que Ele pudesse ajudar os meus irmãos a crescer. E que Ele me desse uma família. E Ele me deu. E me deu um trabalho. Aquilo que eu sonhei nos meus 12 anos. Que aconteceu. E eu dizia, eu me lembro que eu dizia no meu sonho, nossos pedidos são muito pequenos, irmão. E eu dizia, a minha solução é eu ir para o exército. E eu dos 12, 13 anos, eu coloquei isso dentro do meu coração. E eu quero uma família. Mas eu quero que o Senhor só faça eu entrar e faça eu enganjar, ser um soldado antigo. E cada promoção, cada lugar que o Senhor me levou nesse país, eu me lembrava que os sonhos do Senhor eles são muito maiores. E não que eu era melhor, não. Que eu estava sobre uma palavra numa congregação. Por isso, não deixe de levar o seu filho, levar o seu neto. Não desista daquele seu filho que está fora dos caminhos. O Senhor, Ele não está alheio a nada. Ainda que a provisão seja pouca, mas aquela viúva, ela estava preparando, pegando 2 cavacos, e a último azeite da botija. E ela, eu vou fazer, e nós vamos comer, para que eu e o meu filho morramos. Mas o profeta chegou na casa. E o Deus da provisão, a palavra fala que diz que foi tanto azeite, que ela não conseguiu mais juntar vasilhas pelos vizinhos. Esse é o nosso Deus da provisão. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A enfermidade. Todos nós temos algo sempre para pedir, e praticamente é em torno disso, e muitas vezes a gente pede, e parece que isso não é atendido. Mas calma, persevera, que será atendido. Aquela mulher disse, eu não vou conseguir vencer essa multidão, mas se eu tocar na orla dele, aleluia, aleluia. Mas quem me tocou? Mas como quem me tocou, mestre? Tem uma multidão. Não, alguém me tocou diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus dos médicos dos médicos. Meu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não para, irmão. A Bíblia é recheada. Mas a Bíblia é para quem crê. Essa semana nós falávamos sobre isso. Se nós ler como um livro, ela vai ser como um livro. Mas se nós ler como um livro da palavra, quando nós abrimos e entender que é a boca do Senhor falando conosco. Interessante que Raabe era uma pecadora. E quando os espiões chegaram em Jericó, ela se interessou pelos deuses dos hebreus. E a palavra vai dizer que ela não viu os feitos que Deus fez no meio do povo. Mas ela ouviu falar. E pela fé, eu imagino que quando os muros ruíram, que aquela cidade ruiu, ficou somente a casa de Raabe de pé. Isso é para testificar que o Senhor guarda a minha e a sua casa. Mas precisamos, está muito bem claro isso aqui na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. Todos os dias,
de manhã, nós precisamos permitir nos avaliar. Como estamos perante o Senhor? Como nós estamos? Como está a nossa vida? As nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos excessos, tudo aquilo que vai nos impregnando e vai impedindo de nós nos chegar ao Senhor. E as nossas vestes vão se tornando alvas perante o Senhor. E é isso que o Senhor quer. Que nós vamos olhando somente para Ele. A dificuldade vem, a situação é precária, mas o Senhor sendo conosco, não há o que nós temer. Amém, meus irmãos? Amém? Esse é o Deus que nós servimos e eu vim aqui para confirmar para o meu coração, meus irmãos. O meu coração. Eu não posso me descuidar disso, porque eu tenho 2 filhos sob as minhas responsabilidades. E eu digo para a Sarinha, que ela tem 13 anos, eu disse para minha filha, tudo que tu vai fazer hoje, já não é só para ti usufruir, vai ser para tua família. Tudo que tu fizer agora. Então já vai, né? Já vai te adiantando aí, já vai, né? Já vai pedindo aí as coisas para o Senhor aí que o Senhor vai te ouvindo. E Ele vai ouvindo e vai nos atendendo. Amém, meus irmãos? Posso orar, irmão? Podemos orar.